Frequentemente, você aprendeu que a transferência de calor é algo extremamente complexo, extremamente difícil, que aquilo ali é só para engenheiro ou para profissionais que estudaram muito para entender aquilo. Entretanto, no vídeo de hoje, nós vamos simplificar a transferência de calor. Vamos mostrar qual é a lei do básico bem feito e te ajudar a quantificar e a calcular o seu processo de troca térmica. Meu nome é Cleberson Pereira, eu sou engenheiro mecânico e juntamente com o time da Tubal Equipamentos, nós estamos fazendo uma série de vídeos para você que trabalha com sistemas térmicos. A lei, no qual eu chamo de Lei do Básico Bem Feito, também é denominada como Lei Geral da Calorimetria, ou Lei Básica da Calorimetria. Ela é definida por algumas letrinhas que talvez nós já tenhamos visto em nossa vida ou na nossa carreira. Essas letras são Q é igual a M vezes CP vezes ΔT. E nós vamos entender o que cada uma dessas letras, cada uma dessas variáveis representa dentro de um processo de transferência de calor. Começando então pela nossa equação geral. Q é igual a M vezes CP vezes ΔT. O Q está relacionado com a quantidade de calor. Afinal, quando nós trocamos calor, nós precisamos quantificar o quanto de energia saiu de um processo e foi para o outro. Esta variável, esta grandeza, geralmente é expressa em kcal/hora ou mesmo em quilowatt. E a partir desse valor, nós sabemos quanto de energia foi transferida naquele equipamento. Este termo também é referido como capacidade de troca de calor, como carga térmica, como calor total, ou ainda como energia térmica em um determinado processo. Depois nós temos a letra M, que representa a massa ou ainda a vazão mássica dentro de um trocador de calor. Quando nós utilizamos a massa simplesmente sozinha, por exemplo, 20 kg de água, nós vamos saber que o resultado vai ser dado apenas em unidade de energia e não em unidade de energia sobre tempo. A maioria dos trocadores de calor opera sobre uma taxa, que essa taxa é denominada como vazão volumétrica ou vazão mássica. E nós vamos utilizar esse termo aqui. Então, a nossa segunda letra, a letra M, representa a quantidade de massa ou a quantidade de vazão mássica que está circulando por um trocador de calor. Depois nós temos a letra C, ou ainda a letra CP. Esta variável é denominada como o calor específico de um determinado fluido. O calor específico é definido como a quantidade de energia que eu preciso fornecer para alterar a temperatura daquele corpo, daquela substância, em 1 grau Celsius. Tem uma relação direta com o tipo de fluido que nós estamos utilizando. A água tem o seu calor específico, o ar tem o seu calor específico. O vapor de água tem o seu calor específico. O óleo tem o seu calor específico. E cada substância, cada fluido, em cada estado, vai ter então o seu determinado calor específico. Por exemplo, para que eu possa aquecer 1 kg de água de 1 grau Celsius para 2 graus Celsius, eu preciso fornecer 1 kcal de energia. Entretanto, para eu fazer esse mesmo processo de aquecimento de 1 grau Celsius com o ar, eu preciso de aproximadamente 0,2 kcal de energia. Logo, é muito mais fácil aquecer o ar, porque eu preciso de muito menos energia, do que aquecer a água. A isso nós temos então o calor específico. A vantagem é que esse calor já é tabelado para os diversos fluidos, então nós não precisamos calcular nada. Basta encontrar em uma determinada tabelinha, saber qual fluido você está trabalhando e aí aplicar o valor do calor específico na sua fórmula. Depois nós temos o ΔT, que também é determinado como a variação da temperatura do fluido. O ΔT representa a diferença entre a temperatura inicial e a temperatura final. Essa equação, ela possui algumas delimitações, e nós só vamos utilizar a equação geral da calorimetria quando o estado do fluido permanece constante, ou seja, não pode haver mudança de fase desse fluido. Então, se a água entra no trocador e continua saindo água, só que mais quente ou mais fria, nós podemos utilizar. Se é o óleo, a mesma coisa. Agora, se nós temos o vapor que entra no estado de vapor e sai no estado de líquido condensado, aí nós não podemos utilizar essa equação da forma que ela está expressa, que nós estamos explicando aqui. De maneira geral, a equação geral da calorimetria também é definida como a primeira lei da termodinâmica, só que resumida e adaptada
com suas particularidades, justamente para simplificar o cálculo de alguns processos térmicos. Vamos então ao exemplo prático de como calcular a energia dentro de um trocador de calor. Calcule então a energia necessária para aquecer 8 metros cúbicos de água por hora de 25 até 70 graus Celsius. Neste exemplo, nós vamos calcular a quantidade de energia térmica ou quantidade de calor necessário para realizar a mudança de temperatura da água de 25 até 70 graus. Então vamos lá. O Q é a nossa quantidade de calor, no qual nós precisamos encontrar. Aí nós temos a nossa segunda letrinha, o M, que representa a vazão daquele trocador. Inicialmente, a vazão fornecida foi de 8 metros cúbicos por hora, mas nós vamos utilizar este mesmo valor convertido em quilogramas por hora. Se 1 metro cúbico de água possui 1.000 quilos, significa que 8 metros cúbicos possuem então 8.000 quilos. Assim, a vazão máxima desse trocador é de 8.000 quilogramas por hora. Depois, nós vamos utilizar o calor específico. E eu não sei se você se lembra, mas eu comentei anteriormente, o calor específico da água é igual a 1. Então, o valor aqui da nossa letra CP vai ser igual a 1. Por último, nós precisamos encontrar a variação da temperatura. E a variação de temperatura é a água saindo de 25 graus e indo até 70 graus. Esta variável a gente às vezes confunde um pouquinho, porque nós faríamos, por exemplo, 25 menos 70. Mas o detalhe para esta aplicação é que nós sempre podemos utilizar este valor em módulo. O que significa isso? Significa que nós podemos utilizar sempre o maior valor menos o menor valor. Assim, nós teremos 70 menos 25, que é igual a 45. Ao multiplicarmos os 8.000 quilogramas por hora de água, vezes 1, que é o calor específico da água, vezes 45, que é o diferencial de temperatura, nós teremos o nosso resultado, que neste caso vai ser de 360.000 quilocalorias por hora. Essa então é a energia que precisa ser fornecida ao trocador de calor para realizar esse aquecimento de água que nós citamos. Viu como é simples? A equação fundamental da calorimetria nós utilizamos aqui para a água, mas pode ser utilizada para outros fluidos e até mesmo para o ar. E se ficou alguma dúvida sobre como calcular a transferência de calor, entre em contato com o time da Tubal. Nós vamos te ajudar tanto a quantificar isso, quanto a selecionar o melhor trocador de calor para a sua aplicação e para o seu processo térmico. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.